Bom, tô ao vivo. Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Sou Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, programa transmitido pela página Força, Glória e Tradição, você sabe. A melhor cobertura do Flusão é aqui. Bom, esperar um pouquinho aí a galera chegar. Live aqui meio de supetão, meio de surpresa. Não preparei nada, não tem pauta, não tem nada. Chegando aqui nossa amiga Andréia Marshall. Boa noite, ela que é da nossa equipe aqui, Força, Glória e Tradição também. Né? Então, como eu estava dizendo, gente, não preparei nada, não tem pauta, não tem nada aqui. Tô aqui no meu cantinho, onde eu trabalho, né? Em casa, obviamente. Né? E vou bater um papo aí sobre os últimos acontecimentos. Bater um papo com a torcida tricolor. O Fabrício Rodrigues, que é de Itacoatiara, no Amazonas. Então, um abraço para a torcida tricolor em todo o norte do país. Grande torcida do Fluminense, né, na região norte. Um abraço especial aí para o nosso amigo Fabrício Rodrigues. O Ivanício Teixeira está chegando aqui, dando boa noite também. Adriano da Silva. O Ivanísio é Lisboa. Acho que eu falei seu sobrenome errado, desculpa, acompanha Laranjeiras Rádio desde o início, né? Nosso grande camarada aí, sempre no debate. Adriano da Silva Mendes aqui também dando boa noite. Galera, a jogada é a seguinte. Tô aqui, em casa, tranquilão, e nem o Lorival que chegou agora, o Lorival Lima, e o Erivaldo, a Sueli. E, cara, meu celular aqui tá bipando, bipando, a galera perguntando, e aí, como é que é, etc e tal. O que você acha lá dessa polêmica aí sobre volta, não volta? Gente, vamos lá. Nós estreamos nosso programa na semana passada, né, o Resenha Raiz FGT, aqui com o comando do Paulo, né, nosso apresentador, comentários do Leandro Barbé, do Renato Barbuto. Infelizmente, no último eu não pude participar, o Renato também não pôde, eu tive alguns compromissos profissionais, enfim. E nós fizemos lá nosso segundo episódio. Acho que vocês estão acompanhando aí. E vem mais essa semana, a gente está preparando mais. E basicamente ali a gente já colocou a nossa posição, gente. Né? É claro, é uma posição bastante moderada e razoável. Né? É, por quê? Vários aspectos, né? Assim, a questão da epidemia, a parte técnica, médica, eu não vou falar sobre isso, eu não sou médico, não sou infectologista, enfim, é uma questão muito complexa, né? Assim, envolve, às vezes, até questões que extrapolam a área da medicina, como, por exemplo, os estudos matemáticos sobre projeção da doença, né? A curva de crescimento, etc. e tal. Então, ali você tem o uso da estatística, das ciências atuariais, né? De certos modelos que tentam prever o quê? Cenários futuros. Né? Isso é uma discussão muito difícil. Né? E a questão é muito complicada, né? Não só porque é evidente a questão da saúde, eu acho que nós já chegamos a um número de mortos aí, onde o Brasil acho que já está entre os 5 primeiros, e também acho que é o segundo em número de infecções, né? De infectados, desculpe, infelizmente, né? É muito triste. O Américo está aqui perguntando quando volta o Carioca. É justamente isso que a gente vai falar aqui. E não tem, as informações disponíveis, o que a gente sabe é, amigos, não tem previsão de volta, né? Não tem previsão de volta. O que o Fluminense pode fazer? Não pode fazer nada, né? E nesse sentido, vocês sabem que aqui na página Força, Glória e Tradição, toda a equipe, nosso programa agora, o Raiz FGT, aquela resenha, porra, estilo torcedor mesmo, pra gente falar com o peito aberto. O jeito também sempre foi aqui no Laranjeiras Rádio, né? Mas, gente, o que o Fluminense pode fazer nessa situação? Nada. Nada. Né?
que o Mário vai fazer? Vamos botar, assim, deslocar um pouco para pensar a situação do Fluminense. Aqui é uma página do Fluminense, a gente vai falar do Fluminense. Para pensar a situação do Fluminense. Mas vai fazer o quê? Vai bater na mesa e peitar todo mundo? Eu não volto. Não dá para fazer isso. É uma situação muito delicada. Agora, por outro lado, o Fluminense tem um vice-presidente que é médico, né? Não dá para também bancar, bater na mesa e dizer vamos voltar agora, né? Isso é contrário ali a certos consensos da ciência. Agora, os consensos científicos são provisórios. Amanhã vem alguém e pode liberar atividades, né? Volta, mas volta com o portão fechado, né? Como aconteceu na Alemanha. Só que a Alemanha, ela é um outro país, é um país diferente do nosso, um país de primeiro mundo, desenvolvido, é a maior economia da Europa, tem uma rede de saúde, como se fosse, né, vamos dizer assim, mal comparando, uma espécie de SUS, mas que funciona, que aqui nós tivemos 30 anos para montar o SUS e a gente não conseguiu. Né? A verdade é essa. Mas enfim, isso é outra história. E a Alemanha conseguiu ali as regiões onde ela tinha um foco, né, um índice maior de contágio e tal, e ela conseguiu controlar o cenário. Aqui é uma coisa... Desculpa, gente, oscilou a internet. Aqui a coisa ainda precisa ser pensada. E a posição do Fluminense é uma posição muito delicada. O Fluminense é um clube de futebol. E essa questão do Covid e da volta do futebol, ela envolve questões políticas, claro que envolve, e questões econômicas, né? Porque o futebol é um grande negócio, né? Com investidores. Imagina, por exemplo, você bota uma grana pesada para ter um patrocínio master, sei lá, de um clube grande, como o Fluminense. A gente está sem master. E de repente, o que está passando é a reprise de um jogo na TV com outras marcas. Então, no horário que ia passar o jogo lá do time que você patrocina com a sua marca, tem uma outra marca sendo exposta. Entende? É óbvio que existe uma pressão econômica em cima disso que a gente tem que saber entender, tá? Não adianta a gente ser inocente, bobo. Não, as decisões, né, o poder econômico é decisivo, né? E também a questão política. Vocês viram aí nos últimos dias, né, que há um certo acirramento, né, entre figuras políticas daqui do Estado, né, e o governo federal. E existe todo um jogo que vai aparecer no futebol. O que o Fluminense pode fazer diante disso? Eu acho que o Mário tá agindo bem, tá? Aqui no Laranjeiras a gente tem espaço. Aqui no Força e Glória a gente tem espaço para falar o que a gente pensa, tá? Claro, desde que seja de uma forma respeitosa, né? A gente até às vezes extrapola um pouco comentando o jogo, fala palavrão, aí me arrependo, peço desculpa, porque às vezes tem família ouvindo, criança. Até desculpa, às vezes, quando eu falo palavrão, desculpa mesmo. Mas às vezes sai, né? Assim, é fogo. Faz parte da vida. Mas o que acontece? O que o Mário pode fazer nessa situação? Ele é presidente de um clube. É um cara, é um advogado, é um cara de classe média, ou seja, ele não é um cara da elite, não é um homem poderoso que tem influência. E o que ele está fazendo é ganhar tempo, né? As notas que o Fluminense emitiu até agora, o Fluminense não se posicionou. O Fluminense disse assim, não, a gente não foi contactado, não fui chamado para nenhuma reunião oficialmente. O que significa isso? Ele está agindo certo, ele está tentando ganhar tempo. Por quê? O que o Mário vai fazer, cara? O que o Fluminense vai fazer? Vai encarar a TV Globo? Vai encarar o poder político? O Fluminense não tem condições de fazer isso. E nem pode. E nem deve. Tá? Então o Fluminense precisa aguardar, né, as condições assim, necessárias para que o Fluminense possa se posicionar. Vamos supor, queira Deus, a situação melhora e a gente começa a controlar a questão da pandemia. Rezo por isso todo dia.
Porra, meu irmão. E de repente, patrocínio, TV, o pessoal chega num acordo, vamos supor, vai voltar em agosto. Pô, o Fluminense vai ter que voltar. Vai fazer o quê? Vai ter que voltar. Até porque, se as autoridades pavimentarem ali a volta, com segurança, etc e tal, até segurança jurídica, né? Porque, vamos supor, até a questão do treinamento. Mas se volta a treinar, morre um profissional, pô, meu irmão, não vai ser uma coisa boa. Isso pode acontecer. Sabe? Pode acontecer. Por enquanto o Fluminense está treinando online, aí faz um evento, né, com a live, a torcida fica lá brincando, falando, etc. Mas é uma coisa séria, né? Essa questão do isolamento. É uma recomendação científica, tá? Existe um consenso em torno disso. Claro, os consensos são provisórios, né? Amanhã ou depois isso pode mudar. Né? As posições elas são sempre reavaliadas, porque o cenário vai mudando. É isso que é preciso ponderar. Né? Mesma coisa. Por exemplo, tem uma polêmica muito grande, né? As pessoas falam sobre isolamento, fica em casa, aquela coisa toda, tá? Pô, mas assim, ao mesmo tempo, eu tô em casa, eu não sou maluco, eu tô trabalhando remotamente, minha esposa também, a gente tá em casa, a gente só sai para ir ao mercado. Né? Graças a Deus a gente está conseguindo trabalhar, mas eu tenho amigos, e eu sou a favor do isolamento, mas eu tenho amigos que são empresários, pequeno empresário, médio empresário, MEI, tem muito MEI, cara que trabalha com tatuagem, né? Que é um autônomo, né? Também tem muita gente, nas raras vezes que eu saio na rua, fico às vezes, sei lá, quase 30 dias sem sair na rua, 20 dias sem sair na rua, só saio para ir no mercado e volto, com todo o esquema. Eu vejo muita gente na rua vendendo coisa. Mas por que aquele cara tá lá? Porra, cara, às vezes o cara precisa. Também não dá para sair condenando todo mundo, entendeu? Imagina uma diarista que tem 3 filhos. Mais da metade das nossas famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. Imagina uma família que é chefiada por uma diarista, por exemplo, portanto, uma pessoa que trabalha de forma autônoma. E, pô, ela vai ficar com aquele auxílio de R$ 600, isso aí ela ganha em 3 faxinas na Barra da Tijuca. Se essa pessoa sair, não tá certo. Eu não tô dizendo que tem que sair furando isolamento. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que a gente tem que ponderar, cara, certas coisas. Essa pessoa também vai acabar saindo de casa para ir fazer uma faxina. Que ela não vai conseguir viver com R$ 600 e criar 3 filhos. Né? Por mais que essa ajuda, óbvio, seja bem-vinda. Ajuda necessária e tal. Bacana essa ajuda. Né? Vai ser necessário. Também os empresários, né, vão receber aí um pacote econômico. Tomara que isso se estenda ao pequeno e médio empresário. Tem muita gente que é assim, comerciante de bairro, que tem um restaurante. Pô, pensa nesse cara também, esse cara quebrando, mandando funcionário embora, que também tem família. É uma questão, a gente está vivendo uma questão muito complicada. E por que eu estou falando tudo isso que não tem nada a ver com futebol? É porque às vezes a gente fica muito nervoso, fora de si, cara. Tem que ter calma e ponderar. Então, o Fluminense até agora, o Fluminense está indo bem, né? Ele está adiando, ele não pode se posicionar, ele não pode assumir uma briga. E nem deve. E tem que ir o quê? Tem que ir nessa. Tem que ir devagar, ver quais são os consensos, esperar as autoridades se definirem, sabe? Né? Porque hoje você tem a autorização, uma suposição, não estou dizendo que é isso. Hoje você tem a autorização da prefeitura. Amanhã vem a justiça e intervém no poder executivo municipal. Isso pode acontecer. A decisão da prefeitura vai ser revogada pela justiça. Então tem que esperar, cara. Não tem como. E o Mário tá fazendo certo, tá tendo paciência, tá sendo racional, é óbvio. O que ele vai fazer, coitado? Nesse ponto eu até... vocês sabem que a gente aqui, a gente critica, às vezes a gente elogia, quando tem que elogiar, etc e tal. Esse é o momento. Agora, tá partindo de mim, tá? Isso. Não é uma posição da página, não. É uma posição minha, tá? Eu acho que ele tá fazendo certo, tá tentando ganhar tempo.
né? Ele não é bobo, é um cara esperto. O que ele vai fazer? Agora, a crise é muito grande, né? A crise é muito grande, isso vai afetar muito, como eu já falei aí, o pequeno, médio empresário, o cara que é autônomo, sabe? Essas pessoas, pô, vão sofrer, tipo, todo mundo vai sofrer, né? O trabalhador vai sofrer, vai ser uma época muito difícil. E para os clubes também financeiramente, sabe? Então é complicado. No longo prazo, até o final do ano, vai ser difícil pagar salário, né? Cumprir todos os compromissos. Vai ser muito difícil, né? E eu acho, é por isso que eu acho que as pessoas falam assim, o clube empresa. Gente, tem que se pensar politicamente então como uma empresa. Você vê aí, vários setores da economia, eles estão recebendo ajuda do governo. O governo está certo, tem que adotar as situações de crise, ele tem que intervir na economia, intervenções moderadas, etc e tal, para estancar a sangria. Mas eu acho que os clubes vão precisar de ajuda também, né? O clube tem que se pensar politicamente como empresa. Tá na hora dos clubes, em vez de ficar essa guerra aqui no Rio de Janeiro, que é um futebol que está atrasado, os clubes podiam se unir para juntar com São Paulo, o clube dos 13 antigamente, as elites, né, os clubes de elite, os maiores clubes do Brasil, e por que não sentar com os governos, nesse caso mais com o governo federal, e falar, poxa, a gente também vai precisar de ajuda financeira, sabe? Por que não? Pô, e o futebol é importante, gera emprego, cara. Direto e indireto, gera emprego. É importante para a economia, para a cultura, né? É o cara que abre uma lojinha de esporte no shopping, né? É um site que escreve sobre futebol e monetiza as paradas e ganha uma grana. Então, o futebol ele tem um impacto positivo na economia. Ele gera emprego direto e indireto. Melhor do que ficar brigando, cara. Né? Melhor do que ficar brigando. Agora, o Fluminense tá certo, mas tá esperando. Tá esperando, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vai comprar briga com a Globo. Vai comprar briga com o presidente. Não tem, nem deve. Repito, nem deve se meter nisso. O Fluminense tem que aguardar. E quando as autoridades decidirem, aí o Fluminense, infelizmente, tem que compulsoriamente aceitar. E nesse ponto aí o Mário tá indo muito bem. Tá adiando, tá sabendo ganhar tempo e tal, mantendo uma certa neutralidade, né? Vi alguns pronunciamentos dele, falou de forma calma, serena, se colocou bem, não fez, né? Não usou a linguagem agressiva, não fez críticas, não fez grandes avaliações, fez a avaliação que tinha que fazer, olha ali, tal, pontuou isso e aquilo, descreveu o cenário e é isso. Fazer o quê? Não tem como. Agora, essa crise vai ser grande. Para falar de futebol, vai ser grande para todo mundo, mas para falar, nosso assunto aqui é futebol e Fluminense. Vai ser grande para os clubes, principalmente para o Fluminense, que já não vinha bem do ponto de vista econômico, né? Então, era mais ou menos isso. São as coisas que eu sempre falei aí, né? Desde que essa pandemia começou. Não tem nada de diferente. Nem vejo polêmica nisso, assim, sabe? Não vejo esse assunto como um assunto polêmico, né? É até simples de entender se a gente tiver um pouco assim de tranquilidade, de ponderação, como naquele exemplo que eu citei. Eu vou respeitar o isolamento. Porra, mas o cara que não tem casa. Aqui no Rio de Janeiro, pô, tem família que moram 8 pessoas num cômodo. Como é que essas pessoas vão ficar trancadas dentro de casa? Não tem casa, né? O trabalhador informal, mais da metade, acho que superou agora, o trabalho informal superou o trabalho com carteira assinada. Mais da metade. Graças a Deus eu tenho carteira assinada, mas mais da metade da classe trabalhadora não tem carteira assinada. Dos trabalhadores não tem carteira assinada. São informais, são autônomos, são microempreendedores. O que essas pessoas vão fazer? Se esses caras resolverem, por exemplo, o exemplo da diarista, ela não vai, se ela não conseguir sustentar 3 filhos sozinha com R$ 600, ela vai fazer uma faxina, né? E eu não vou julgar essa pessoa também. Também tem esse lado, né? Então é a mesma coisa o Fluminense, né? Ele vai ficar ali na dele, entendeu? Ele vai ficar ali na dele. E é só isso. Só isso. Então, pessoal, grande abraço.
Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos. Deixa eu ler aqui a galera um pouquinho. O Itamar Vitor chegando. O Joel Tatagiba. A Michele Alexandre. O Américo Henrique. Falando aqui do Fred. A gente já comentou bastante o Fred aqui, mas eu acho que tem muitos pontos positivos a possível volta do Fred. A Roseli, desculpa, Roseli Policani também chegando aqui dando saudações tricolores, o Ciel Fernandes, enfim, nossa audiência aqui de sempre, Vinícius Bandeira, nosso grande amigo, sempre aqui presente também, o Alan Geraldo, Eduardo Batista. O Eduardo Batista está dizendo que o melhor é esperar. Apesar de que no futebol existe profissional que possa fazer um jogo de futebol seguro. Mas Eduardo, vou ser bem sincero com você. Eu não entendo como isso funciona, assim, como é que as pessoas vão. As pessoas competentes dessa área, né? Elas vão montar aí a estratégia para uma possível volta do futebol no futuro. Agora, se voltar, tomara que seja com o máximo de segurança. Não só para os jogadores, mas para todas as pessoas que não pararam também. Porque a gente está falando, parou. Nem todos os setores da economia pararam. Né? Tem os serviços essenciais, uma boa parte da indústria continua funcionando. Né? Transporte público. Certo? Então, cara, eu só desejo que todas essas pessoas tenham segurança no seu trabalho. Inclusive também os jogadores. Que jogador também não é só a elite, não. Aquele cara que a gente vê com bom salário e tal, papapá, num clube grande, ele é 1%. O jogador lá da quarta divisão, e às vezes do clube até que não tem divisão, ele tem 3 meses, 4 meses de calendário, e o resto, às vezes, o cara fica desempregado. Sabe? Então é muita coisa para ponderar. E falando do ponto de vista do Fluminense, que é aqui a página do Fluminense, o Fluminense tem que esperar e adiar ao máximo um posicionamento, né? E ganhando tempo. Porque, meu irmão, entrar nessa briga não tem como. Não tem como e não é o papel do Fluminense, e o Fluminense não precisa fazer isso. Certo? Então nessa eu acho que o Mário tá indo bem. Tá bom? Então, gente, o Américo aqui falando do Thiago Silva. Thiago Silva, cara, quem dera. O Mário falou esses dias e tal, se ele mudar de ideia e tal, a gente tenta fazer uma proposta realista e tal. Se eu sou o Mário, eu tento convencer, ligo pra ele, boto uma pilha, tipo, pô, tá tricolor e tal, a torcida, né? Vai ser destaque no Fluminense, vai ser líder. Eu acho mais fácil ele aqui no Brasil, no Fluminense, em casa, com o calor da torcida. É mais fácil ele chegar na próxima Copa do Mundo, que é o que ele quer, jogando do Fluminense do que lá fora. Lá fora, sei lá, vamos supor, eu não sei se ele renovou com o PSG, não sei como é que vai ficar. Mas se ele renovar, ele já tem uma certa idade pro futebol europeu, né? Apesar que, né, quem é craque, Mauro Galvão, por exemplo, jogou até 40 anos em alto nível e tal, né? Foi até cotado para ser Copa do Mundo, para jogar a Copa do Mundo de 2002, se eu não estou enganado, né? Onde ele estava numa boa... Não sei se foi 98 ou 2002, acho que foi 98, né? Ele já tinha ali uma idade mais avançada, o Baresi, Maldini. E o Thiago Silva é um jogador de quilate, né? Mas mesmo assim, de repente, pode ser que aconteça alguma coisa, né, que ele acabe num banco e tal. E de repente mas aqui com certeza ele vai ser titular, aqui com certeza ele vai receber muito carinho do torcedor tricolor, o calor da torcida aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? E eu acho muito mais fácil para o Thiago Silva chegar à próxima Copa do Mundo jogando no Fluminense. Eu acho que o Mário tinha que se inspirar um pouco no Horta, a contratação do Rivelino. Já viu o Horta contando essa história? Ele conta 235 histórias diferentes. Eu ouço todas. Toda manobra lá. O Horta era uma figura. Eu adoro ver o Horta contando história. Né? Sempre que eu vejo um vídeo de entrevista do Horta, de 1h30 eu vejo direto. Eu acho que o Mário podia se inspirar um pouco no Horta e... Pô, Mário, dá uma ligada lá, tenta convencer o cara.
Segundo o Horta, ele só conseguiu trazer o Rivelino porque ele convenceu a mulher do Rivelino. Foi com um buquê de flores. Ele conta essa história, né? Dá 500 versões da mesma história, mas é sempre sensacional, né? Eu vi lá as estratégias. Não necessariamente é verdade, não necessariamente aconteceu daquele jeito. Mas você vê que tem uma... Ele é um grande tricolor, assim, né? Conta, sabe contar história e tal. É sempre bom ouvir o Horta. Acho que o Mário podia incorporar um pouco isso aí, mas a crise é muito grande, tem um problema também financeiro, eu entendo, esse lado eu entendo. É, mas que seria uma boa, seria, né, Eduardo Batista? Concordo. É, o Américo está dizendo que o Horta foi professor na Faculdade de Américo. Você é profissional do direito também? Que o Horta é advogado, né? É, foi político também. Mas era gente boa pessoalmente, como professor era maneiro, Américo? Conta aí pra gente como é que era. Pra gente... Eu ia encerrar o programa, eu vou te esperar aqui, Américo. Esperar um pouquinho aí, pode escrever com calma. É, mas então, dá uma lida aqui na galera um pouco mais. O Eduardo Batista tá aqui, dizendo, você tá certo. É, o Américo Henrique tá dizendo, os mulambos estão loucos pra voltar. Senão vão quebrar. Mas eles têm uma coisa que é pior pra eles, Américo, porque tem salário ali, que, se não me engano, eu posso estar enganado, tá? Tem salário ali que tá sendo pago em euro. Porra. Então esse câmbio, porra, isso é uma desgraça. Foi que nem o Chamorim. Chamorim, eu não fazia comunicação ainda na internet, essa comunicação que a gente faz aqui de bater papo. O Chamorim foi assim. Quando eu vi o Fluminense Chamorim, eu falei, a gente financia em reais e lá a operação é em moeda estrangeira. Porra, não deu outra. Quando o euro tava, sei lá, 1,87, o troço fluía mais ou menos. Mas ali em 2014, 2015, quando o troço chegou a 4,80, aí, meu irmão, o troço mais que dobra de preço a operação. É óbvio que aquilo é uma furada. Sem contar que o que a gente foi fazer na Eslováquia. E o pior, pagar para jogar na Eslováquia. É... O Américo está dizendo aqui que o Horta ficava falando do Fluminense em grande parte da aula. O Horta é muito figura. Assim. Eu nunca conheci o Horta pessoalmente, mas o nosso amigo Américo Henrique aqui teve o prazer de conhecer. Mas seria muito legal, né? Ele conta muita história, é muito engraçado. Tá bom, galera. Então é isso. Obrigado aí. Foi uma live meio que de supetão, tá? Só pra falar isso, porque bombou o assunto e tal. Muita gente mandou lá o zap. E aí, o que você acha? O que você não fala lá? Vai falar não, etc. E tal, blá, blá. Falei, então vou lá. Mas bem que a gente já tinha falado aqui. E eu vou dizer uma outra coisa. O nosso programa, o Resenha Raiz Tricolor, estreou. Nós já fizemos 2 programas, a audiência crescendo. Gostaria de agradecer a audiência de todos. E essa semana tem mais. A gente está preparando mais um programa com debate. Dessa vez estarei presente, prometo. Né? Não pude porque eu tive ali alguns compromissos profissionais. Tá bom, galera? Sou o Teixeira Mendes. Esse é o programa Laranjeiras Rádio, transmitido pela página Força, Glória e Tradição. E você sabe, a melhor cobertura do Flusão é aqui.